Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu já vi que a Ana me mandou a solicitação aqui, já vou te aceitar, Ana. Só informar para o pessoal que hoje essa live às 7 é aquela live que nós vamos fazer toda segunda-feira com a participação de um dos alunos, de uma das alunas do curso de Fala e Linguagem Minha Prática Clínica. Para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa prática clínica, tirar dúvidas, tá bom? E hoje a fonoaudióloga que vai participar comigo, que é minha aluna do curso de Fala e Linguagem, é a Ana Cláudia. Aqui. A Ana tá Larissa. conectando. Oi, Ana, tudo bem? Tô te Consegue ouvindo. me ouvir? Bom. Você tá aqui, Vindo a imagem que tá carregando ainda. eu tô te vendo. Você tá me vendo? Vocês Tô estão te vendo a vendo e te gente, ouvindo bem. pessoal? Vocês estão vendo, ouvindo a gente bem? Sua internet tá boa? Eu Ana? acredito que sim, eu tô ouvindo e vendo bem. Eu não sei como é que tá para o pessoal, né? Tá todo mundo vendo e ouvindo. Oi, Cris, tudo bem? Camila? Será que a minha A internet tá ruim? Luciana Sabe tá que a Ana vendo tá só eu. travada. A sua imagem tá travada. Eu vou te desligar e você manda o convite de novo, tá, Ana? Certo. Hoje talvez a gente tenha a participação da Morinha, gente, que eu tô sozinha em casa. E aí tem uma hora da noite que ela começa um circuito aqui em casa, ela fica louca. Mas eu pensei, daqui a alguns meses é o Gustavinho, né? Eu no meio da live, o Gustavinho chorando. Então, vamos acostumando. Bom, a Ana mandou de novo o convite. Será que hoje a internet da Ana não vai ajudar a gente? Oi, Poxa. Ana. E aí, Larissa? Ainda tá travando. Você tá me vendo bem? Tô. Minha internet É. resolveu dar problema. Você tá usando Wi-Fi ou do dados do celular? Tô usando o Wi-Fi. Aí desliga o Wi-Fi e fica só com os dados do celular pra gente ver. Certo. Juarez, essa live é para a gente conversar sobre dúvidas, sobre fala e linguagem. Acaba que a gente discute alguns casos, mas nada de expor paciente, tá? Tudo da área da fonoaudiologia. Mas é mais a prática que aqui também aproveitem para tirar dúvidas, tá bom? Quem tiver já alguma dúvida e quiser mandar aqui nos comentários sobre fala, linguagem, que eu possa ajudar, enquanto a Ana não arruma a internet dela. Então, a Yumi já mandou uma dúvida aqui. Como faço para ajudar na estimulação da fala do meu filho? Ele tem acompanhamento com fono. Ô, Yumi, se ele já faz acompanhamento com fono, é muito interessante você conversar com a fono. Agora, no final, você colocou uma interrogação. Não entendi muito bem. Ele já faz fono ou ele não faz fono?
né? Porque a fono, ela é muito importante para ajudar no desenvolvimento de fala da criança, independentemente da idade. Então, agora, se ele já faz fono, o interessante é você conversar com ela, para ela te orientar o que fazer em casa. Fala um pouquinho mais aqui nos comentários, que aí eu fico mais ciente do que está acontecendo. A criança que tem resistência para a terapia de fono, a gente tem que ver se ela não tem resistência para outras coisas também, né? Porque para nós estimularmos a fala e a linguagem da criança, a gente vai estimular o comportamento de aprendizado dela. E esse comportamento para ela aprender a falar requer que ela tenha habilidades de interação e de imitação. Então, se a criança tem resistência para fazer a fono, primeira coisa a gente tem que ver se esse comportamento de resistência não é porque ela tem dificuldade comportamental, de interação, de imitação, até mesmo de flexibilidade cognitiva. Então, é persistir com a fono e, em alguns casos, entrar com outros profissionais, tá bom? Quantos anos o seu filho tem, Yumi? Ô, Ana, que pena que você está com problema. Então, eu vou tirando dúvidas do pessoal que está presente. Se alguém quiser participar da live, coloca eu, que aí eu chamo para participar, tá bom? Você quer participar da live, Yumi, já que a Ana não conseguiu? Você quer participar? Me manda um convite que eu te aceito e a gente conversa sobre seu filho. A gente faz uma consultoria online. Então, na hora que resolver, você me fala, Ana. Tá bom? Nós vamos falando do caso da Yumi. Tem 4 anos, tem questões de fonemas, trocas e tem dificuldade de fazer fono e fazer os exercícios em casa, né? Eu falo muito para os meus alunos e até mesmo para os meus pacientes. Quando uma criança tem trocas na fala, não necessariamente a gente vai olhar só as trocas. A gente tem que olhar a linguagem dessa criança. A aquisição fonológica, ela ocorre junto com todos os processos de linguagem. Então, sempre que uma criança tem trocas nos sons da fala, a gente tem que ver como que estão os outros níveis de linguagem, de compreensão, de pragmática e principalmente também da habilidade sintática de formar frases. Por quê? Antes de eu perceber uma mínima unidade linguística, um único som sozinho, eu tenho que perceber o contexto, eu tenho que perceber o vocabulário como um todo, tá? Então, a aquisição e a habilidade de formar frases, ela acontece antes até da criança adquirir os fonemas da fala. A criança vai ter até os 5 anos para adquirir todos os sons da fala e completar sua aquisição fonológica. Com 2 anos, a criança já está formando frases. Então, quando a gente recebe uma criança com trocas na fala, a gente não tem que olhar só as trocas. Se ela troca P com B, se ela ainda não faz o R vibrante, se ela não faz o L, se ela não troca o T. Não. Por mais que seja isso que esteja comprometendo a inteligibilidade de fala da criança, a gente tem que olhar para a linguagem como um todo e, às vezes, trabalhar um nível antes até do que essa aquisição fonológica para facilitar a percepção de fala da criança. E essa questão também de instalação de fonemas, eu trabalho de forma diferente no meu consultório, tá? Eu trabalho por meio da estimulação do processamento auditivo. Eu não começo já com discriminação de fonemas, porque quando a gente utiliza os métodos que existem para a adequação fonêmica, muitas vezes é de discriminação,
né? Entendendo o processamento auditivo como um todo e tendo ele como uma base para o desenvolvimento de fala e linguagem, a criança que tem um transtorno fonológico, a gente tem que pensar que esse processamento auditivo também precisa ser estimulado. Então, a gente não vai trabalhar só a posição articulatória e nem tampouco já começar com discriminação. A gente tem que começar a estimular a atenção auditiva dessa criança, a localização sonora dessa criança, a parte de memória auditiva dessa criança e a de compreensão que vem junto, decodificação, é quando essa criança passa a perceber que a troca que ela faz na fala muda o sentido da palavra. Então, é um processo que a gente tem que trabalhar. Se a gente não entende esse processo, se a gente não trabalha esse processo, a terapia fica muito difícil para a criança, tá? Então, além de entender isso, a gente também tem que entender qual o nível de linguagem que essa criança está. Se essa criança tem dificuldade de acessar vocabulário, de organizar vocabulário, de expressar o pensamento dela de forma organizada. E aí a gente também tem que incluir isso na nossa terapia de aquisição e desenvolvimento fonológico, tá bom? Então, vou ler outras perguntas aqui. Tem um paciente que tem 2 anos e 6 meses e não tem diagnóstico de autismo. Ele fala nada. Começou, mas parou. Não reage a nenhuma atividade de estimulação de linguagem. Não faz imitação e nem contato visual. Ele não tem o diagnóstico de autismo, mas ele precisa ser estimulado como se ele tivesse um transtorno, né? Porque uma criança que tem 2 anos e 6 meses, que ainda não fala nada, que evoluiu e regrediu, que tem dificuldade de imitação e de contato visual, essas habilidades que ele está tendo estão muito distantes do que é esperado para 2 anos e 6 meses. Então, mesmo que não tenha o diagnóstico, ele precisa ser estimulado e de forma intensa. Quando eu falo intensa, quer dizer que não é só com fono. A gente precisa de outros terapeutas, TO, um neurologista infantil, uma ecoterapia, uma psicologia comportamental, para nos ajudar, tá? Ah, a família não tem condição. Ótimo. Então, qual vai ser a prioridade? Né? Vai ser a fono com uma TO? Vai ser só a TO inicialmente? Por quê? A fala é uma cereja do bolo. Se essa criança está tendo uma dificuldade de imitação e contato visual, que são as habilidades base para o aprendizado da fala e linguagem, você vai trabalhar isso, imitação e contato visual. E aí você tem que pensar como que está na rotina, como que tá as questões mais orgânicas e intrínsecas dessa criança. Nessa estimulação, a gente vai estar sempre tentando encontrar o que é ambiental e o que é intrínseco da criança. Por isso que a gente tem que estimular. E aí, estimular a base do aprendizado para fala e linguagem, que é a imitação, a interação, o contato com o outro, a flexibilidade cognitiva de brincar, de se interessar pelo outro, né? Então, veja se todos os exames dessa criança estão em dia. Observe se não foi essa mudança do contexto da pandemia, que tem sido muito comum a regressão de algumas crianças. Pelo menos no meu consultório está sendo muito comum. Crianças que entraram justamente esse ano na escola, que as mães já estavam um pouquinho desconfiadas de um possível atraso, colocaram na escola e logo veio a pandemia. E aí, com essa mudança geral na rotina, muitas crianças regrediram. Então, veja como que está essa rotina agora dos pais diante da pandemia, como que está o estresse emocional dessa criança, porque a pandemia tem gerado um estresse nos pais e, consequentemente, um estresse muito sensorial nas crianças, tá bom?
Você sugere exame auditivo para iniciação terapêutica? Minha pergunta é devido à sua interessante abordagem começar pelo aspecto do TAC. Juarez, eu sempre vou pedir os exames audiológicos, tá bom? O processamento auditivo eu peço só a partir dos 7 anos, né? Mas, entendendo como acontece o processamento auditivo, o neuroamadurecimento, e a gente sabe que isso inicia-se já desde da 37ª semana de gestação, depois esse desenvolvimento do processamento auditivo acontece junto com todas as fases e saltos de desenvolvimento da criança, partindo do pressuposto que a audição, a base para o aprendizado da fala e linguagem, com todas as minhas crianças que têm alterações de fala e linguagem, o aspecto auditivo é o primordial na minha terapia, tá? Então, entender do processamento auditivo é muito importante. Por isso até que eu lancei um curso que se chama Introdução à Fala, Linguagem e Processamento Auditivo. Porque esse processamento auditivo, eles tem que estar presente nas nossas crianças com transtornos de fala e linguagem, ou atraso, tá bom? Meu filho tem 1 ano e 6 meses, não fala nada. Primeiro passo é ir na neuro ou na fono. Priscila, se você tem esses 2 profissionais, né? A gente fala tudo no feminino, que mania de feminino, né? Se você tem esses 2 profissionais, você já tem um neuro que é bem recomendado, de sua confiança, ou se você tem condição de levá-lo para o neuro, seja particular ou de convênio, e ao mesmo tempo você também tem condição de ir atrás de uma fono, procure os 2 profissionais juntos, tá? Agora, sempre que eu recebo uma criança para avaliação, eu sugiro que tenha uma avaliação do otorrino, tá? Porque é interessante fazer todos os exames auditivos para minha avaliação fonoaudiológica ser completa. Então, marca com o neuro vai te solicitar alguns exames e vai solicitar o parecer de terapeutas, tá? Ou não, pode ser que o neuro te fale que está tudo bem, depende do neuro, né? Então, eu sugiro você procurar os 2, tá bom? Que aí você casa as 2 informações, vê se está no caminho certo. O mais importante é procurar profissionais para te ajudar, tá bom? Se a criança tem pouco contato visual e atraso na linguagem, mas não tem outras características, isso seria um ponto para se preocupar com o autismo? Mônica, se preocupar com o autismo, todo mundo se preocupa, né? Porque é um transtorno global do desenvolvimento que afeta muito o diálogo, a comunicação, às vezes até a cognição da criança, os aspectos cognitivos. Então, assim, se preocupar com o autismo, toda mãe se preocupa. A partir do momento que essa criança começa a ter um atraso de fala, ou até mesmo na barriga, eu estou grávida, eu me preocupo, ainda mais que é menino, né? É mais predisposto a ter em meninos. Então, essa preocupação do que o filho pode ter, sempre vai haver, tá? E tem que haver, porque é melhor pecar por um excesso de preocupação do que pela falta de preocupação. Então, assim, a criança tem pouco contato visual e atraso na linguagem, por que não já procurar um profissional para colocar essa criança em estimulação, para te orientar e estimular em casa? O autismo é como um guarda-chuva, tá? Cabem muitos aspectos dentro desse guarda-chuva. A gente só vai saber se de fato essa criança entra dentro desse guarda-chuva estimulando, tá? Estimulando. Por isso que se fala mais em autismo, por isso que tem mais crianças com autismo, tá? Mas não quer dizer que toda criança tem. Mas qualquer criança que tem um problema e uma dificuldade para se comunicar, para interagir, para se desenvolver em diversos ambientes, a gente precisa estimular, independentemente se seja autismo, um simples atraso. O mesmo caminho que uma criança com autismo precisa percorrer é o mesmo caminho que uma criança com atraso precisa percorrer, tá? Então, sempre procurar por uma avaliação,
tá bom? E se preocupar. Meu Deus! Olha aqui, gente, que a Amora acabou de fazer. Acabou de destruir a caminha dela. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai. Então é isso, tem que se preocupar, tá bom? Espero ter ajudado. E aí, Mônica, procura um otorrino, procura um neuro, procura uma fono, tá bom? Vamos lá, a próxima é a da Carolina. Você utiliza algum método ou abordagem terapêutica específica para crianças em utilização de AASE? Carolina, eu não estou atendendo nenhuma criança com deficiência auditiva, tá? Então, eu ia começar a atender uma, mas aí acabou que não deu certo. Então, até hoje eu não tenho nenhuma experiência com crianças com deficiência auditiva, tá? Mas existem sim, pelo que eu pesquisei, métodos específicos de desenvolvimento de fala e linguagem, tá bom? Pois é, eu vou ver a bagunça depois com o Gustavinho, né? Já vamos acostumando essas lives mais tumultuadas. Obrigada, Mônica. Nina, e a apraxia, né? Então, a apraxia, qual seria a sua dúvida bem específica sobre apraxia, Nina? A apraxia, ela também vai estar presente desde meses, talvez, na vida da criança. Então, os pais vão nos procurar, geralmente aquela criança que compreende bastante, mas não articula, é uma criança silenciosa que tenta falar. Ou às vezes, inclusive, essa criança também vai ter um rebaixamento na compreensão, tá? Aí a gente tem que fazer uma terapia de fala e linguagem junto, tá? Obrigada, Cris. Falando de apraxia, a Cris entrou. Recomendo muito o curso do Plus Hand, tá bom, gente? Com a Cris. Ajuda muito, 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 muito. Obrigada, Cris. Obrigada, Fernanda. Eu tenho uma paciente com muita hipotonia na fala, ela já tem 5 anos. Então, pode ter uma apraxia, né, verbal e uma apraxia não verbal. É uma criança que tem também aspectos orofaciais para serem trabalhados? Pode. Se fala muito da apraxia e é muito comum, tanto profissionais como mães, acharem que a apraxia é algo isolado. E não é. A apraxia pode estar junto com transtornos fonológicos, pode estar junto com a questão da linguagem, tá? Então, o interessante, primeiro, já que ela tem uma hipotonia, é você estar olhando se não tem nada orgânico alterado, tá? E você tentar um pouco discriminar na sua avaliação se é uma apraxia ou uma disartria, tá? Que também é comum em algumas crianças, tá? Terem uma disartria e confunde. Então, sugiro você adquirir aquele livro, Como Tratar a Apraxia de Fala. Vai te dar uma referência, vai te falar bastante dessa questão para te clarear, tá bom? Quais os principais aspectos de avaliação em criança com autismo? Fala, linguagem, desenvolvimento corporal, sensorial, né? Então, é uma equipe multidisciplinar que tem que avaliar essa criança. TO, uma terapeuta comportamental, psicóloga, um neurologista e uma fono. A nós, fonoaudiólogos, nós vamos avaliar o desenvolvimento comportamental comunicativo dessa criança. A gente já vai ver como que essa criança está nos aspectos iniciais de desenvolvimento comportamental que antecedem a fala e a linguagem. E um deles, primordiais, é a pragmática, é a interação com o outro, a imitação, o contato visual, a intenção comunicativa,
a percepção do outro e do ambiente, o simbolismo, e a gente vai começar a ver essa criança se ela está muito aquém do que é esperado para a idade. Assim, a gente começa a estimular junto com os outros profissionais para a gente se aproximar cada vez mais do diagnóstico. Mas o que faz um diagnóstico ser bem assertivo, muitas vezes é a própria evolução da criança, tá? Então, por isso que a gente não tem que olhar para o diagnóstico, a gente tem que olhar para o que essa criança precisa. Estimular de forma certeira e observar a evolução dela, porque a evolução da criança é um parâmetro também para o fechamento e norteamento do diagnóstico, tá bom? O que você recomenda para trabalhar com PAC na criança com 9 anos que ainda não alfabetizou? Fernanda, precisa do exame, né? O PAC tem 9 exames. Tem de 7 a 9 exames que são feitos, testes para complementar a avaliação do PAC. E aí a gente tem que saber onde que está a alteração dessa criança. O processamento auditivo, ele é baseado em um conjunto de habilidades que me fazem compreender a informação auditiva, tá? Então, o que afeta a compreensão de fala dessa criança e, consequentemente, a alfabetização, tem que fazer um exame, tá? Para a gente saber e, então, estimular. Agora, com 9 anos, uma criança que não está alfabetizada, será que é só um transtorno do processamento auditivo? Será que já não virou uma bola de neve? Uma criança que veio com um transtorno talvez de linguagem, de processamento da informação, e aí juntou com essa alfabetização que foi cada vez mais difícil e não se completando, né? Então, hoje talvez não é só o processamento auditivo para você estimular. Não sei se você é mãe, se você é fono, mas o ideal é fazer uma avaliação com o neurologista, uma avaliação bem completa audiológica, uma avaliação neuropsicológica, para a gente excluir o que é cognitivo, o que é frontal, o que é processamento da informação. Possivelmente essa criança pode ter algo a mais além do transtorno do processamento auditivo. E geralmente há aspectos de memória, de processamento da informação, tá? Então, uma criança que tem, 2 crianças que têm transtorno do processamento auditivo, elas podem ser totalmente diferentes, as dificuldades totalmente diferentes e o tratamento também. Só que nesse caso, a gente tem que levar em consideração a idade da criança que já está um pouquinho mais avançada, tá bom? Trocas surdas sonoras na fala, com dificuldade de automatização. Podemos trabalhar alguma habilidade do processamento que possa ajudar nessa evolução, mesmo sem exame? Sim, Tamara, a gente pode trabalhar e eu diria até que deve, tá? Porque isso muda tanto a forma de trabalhar como o aprendizado da criança, tá? Se a criança tem menos de 7 anos, a gente já parte do pressuposto que ela tem uma alteração. Não uma alteração, mas o amadurecimento do processamento auditivo não está ocorrendo tão bem. Então, eu vou pensar na hierarquia do desenvolvimento do processamento auditivo. Eu vou pensar lá na atenção, localização, essas 2 orelhinhas trabalhando juntas, nesse som, quando chega lá no córtex auditivo primário, que é feita a decodificação e a compreensão. Eu vou pensar na integração das informações, eu vou pensar na memória auditiva dessa criança, eu vou pensar na sequencialização, eu vou pensar nos processos temporais de imitação e de nomeação, tudo que envolve processamento auditivo. E vou criar para essa criança que tem trocas surdas sonoras estratégias com esses sons, mas sempre pensando nessa hierarquia do desenvolvimento do processamento auditivo. Então, vou fazer atividades de atenção, de localização, de decodificação com os 2 fonemas, de integração, informações nas 2 orelhinhas,
memória auditiva, tá bom? Você é mãe, Fernanda, da criança? Porque se ela veio com o exame com as habilidades alteradas, já encaminha para avaliação neuropsicológica, comecei com terapia de PAC, mas nesse intervalo fico preocupada com a alfabetização. Então, Fernanda, o interessante é você ver... Ah, legal, Fernanda, você é fono. Então, é interessante você informar para a família que você não vai conseguir recuperar dos 7 aos 9 anos uma lacuna na alfabetização dessa criança, né? Por mais que você tenha interpretado o exame, tenha visto lá processos puramente auditivos, né? E saiba que é uma consequência específica do processamento auditivo, você precisa de uma outra profissional ir fazendo a alfabetização dessa criança. Porque às vezes essa criança também, ela teve uma dificuldade no método de alfabetização. Juntou que ela tinha uma dificuldade e o método talvez não foi muito bom. Então, você vai precisar de outro profissional ir fazendo isso, um psicopedagogo ou uma outra fono, tá? E talvez você fazer 2, 3 vezes na semana. Agora, não tem condição, por onde começar? É pela estimulação do processamento auditivo. E aí, depois que essa criança evoluir com você no processamento auditivo, você vai fazendo uma terapia mais específica de decodificação e de processos de consciência fonológica para ajudar na alfabetização, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Agora eu vou ter que arrumar essa bagunça da Dona Amora. Olha aí, ó, a casa agora tem espuma. Amora, você é bagunceira? Sou bagunceira, gente, ó, a carinha de santa. Agora a mamãe tem que arrumar tudo. Tudo, tudo, tudo. Fernanda, no meu curso de introdução à fala, linguagem PAC, eu coloco uma aula de interpretação de exame, tá bom? E lá talvez vai te ajudar. Para o meu curso de PAC, as inscrições talvez vão ser o mês que vem. Ainda não conversei com a minha equipe, mas vai ser em breve, tá bom? Agora o curso de introdução está aberto. Bom, essa live hoje era para ter a participação de uma dos meus alunos. Gente, tá difícil hoje. A participação de um dos meus alunos do curso de Fala e Linguagem, mas a Ana teve dificuldade com a internet. Então, semana que vem, segunda-feira, a gente tem outra live com uma outra aluna, tá bom? Esse curso de PAC, a gente ainda vai abrir as inscrições. A gente está com uma lista de espera que você pode se cadastrar. No meu link do Insta, tem um link azul lá e tem a lista de espera, tá bom? Todos os meus cursos já estão gravados. Assim que você adquire, Márcia, você já pode começar a assistir às aulas, tá bom? Então, esse curso de introdução, a gente já tem 5 horas. E é um curso que eu estou sempre fazendo uma aula ao vivo com os alunos para fazer estudo de casos clínicos. A gente já teve 2 aulas e em breve a gente vai ter a terceira. E nele eu explico sobre essa hierarquia do processamento auditivo, por que tem que incluir na terapia de fala e linguagem, tá bom? E eu explico uma interpretação de um exame. Eu coloco lá na lousa e vou ensinando a interpretar o exame, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Hoje foi uma live meio diferente, né? Mas obrigada pela participação de todos vocês aqui comigo, tá bom? Um grande beijo. Até mais.